algo muito estranho ocorre durante uma viagem de avião transatlântica. O voo em uma direção leva 1 hora a menos do que na outra direção, mesmo entre os mesmos dois aeroportos. Mas por quê? Não são os fusos horários. Então, o que está acontecendo? A explicação provavelmente não é o que você pensa. Sou Stu. Esta é a Debunked e estamos aqui para separar as verdades dos mitos e os fatos das concepções errôneas. Imagine ser um entusiasta de filmes britânicos, talvez com barba e o hábito de erguer uma sobrancelha. Nova York, cenário de inúmeros clássicos de Hollywood, é um destino imperdível. Em um inverno, você embarca em um voo de 8 horas de Londres para Nova York, que não decepciona. Mas algo sobre a viagem de volta deixa você perplexo. Levou 7 horas, 1 hora a menos que o voo de ida. Você checa rapidamente os horários de voo online e percebe que não é só com você. Os voos comerciais de Nova York a Londres, que cobrem 5.600 quilômetros, geralmente são 1 hora mais curtos do que a mesma viagem no sentido oposto. Enquanto espera sua bagagem, você reflete sobre isso. Ao se aproximar da esteira, uma criança chorando deixa cair um brinquedo de pelúcia grande demais na esteira em movimento. A figura familiar do urso Paddington fica maior à medida que se aproxima. E você sente uma ideia te atingir tão forte que se pergunta se os outros conseguem ver a lâmpada. A superfície rotativa da Terra deve agir como a esteira, você pensa, movendo seu destino em sua direção enquanto você voa em direção a ele. Mas espere, isso não faz sentido. A Terra gira de oeste para leste, na mesma direção do seu voo. Não há como Londres ter girado em direção ao seu avião. Até o momento em que você embarca no ônibus para casa, está remoendo um problema adicional. A ideia de um destino se movendo em direção ou se afastando de um observador no mesmo planeta parece um pouco duvidosa, independentemente da direção. Um experimento mental. Se você estivesse no carrossel bem na frente de Paddington e pulasse direto para o ar, Paddington passaria por baixo de você? Não. Apesar de você e Paddington terem se movido em relação a um observador parado no saguão de chegadas, suas posições na esteira continuam as mesmas. A primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, ajuda a explicar isso. Quando eu pulo diretamente para cima, eu mantenho o movimento para frente do carrossel. Meu corpo em voo, já se movendo na velocidade do carrossel, continua a se mover nesta velocidade, na direção do movimento. Então, em relação ao Paddington, que também se move com o carrossel, você não se desloca para trás ou para frente. Vocês continuam se movendo juntos com o carrossel. É meio parecido com um avião na Terra. Um jato Harrier não pode simplesmente subir ao ar e esperar que a Terra gire sob ele até que seu destino se aproxime. A velocidade da rotação da Terra em Nova York é de cerca de 790 mph ou 1.270 kmh. Se, por argumento, nossos jatos estivessem na pista do John F. Kennedy à superfície da Terra, a atmosfera da Terra e o jato também estariam girando de oeste para leste a 790 mph. Ao subir, o jato mantém a velocidade de rotação da Terra e gira com a superfície da Terra e sua atmosfera na mesma direção. Em um dia perfeitamente calmo, em relação a um observador estacionário no chão que também está girando de oeste para leste na direção da rotação da Terra a 790 mph, o jato paira acima do mesmo ponto de terra. Quando aciona seus propulsores, é capaz de se aproximar de seu destino, a sua velocidade máxima, de cerca de 660 mph ao nível do mar, em qualquer direção. Voltamos à estaca zero, então. Para onde foi aquela hora? A resposta está escondida em uma ressalva astuta do experimento de pensamento do jato pulante. A atmosfera da Terra nunca está perfeitamente imóvel. Na altitude em que os jatos de passageiros voam, os ventos podem ser muito fortes. No hemisfério norte, onde está localizado o trajeto de voo entre Nova York e Londres, existe uma corrente de ar de alta altitude se movendo rapidamente ao redor do globo de oeste para leste. Um vento muito forte conhecido como corrente de jato. Até aqui, tudo bem. Mas por que os ventos nas altitudes superiores soprariam sempre na mesma direção? As correntes de jato, como todos os ventos, são massas de ar em movimento impulsionadas por diferenças de temperatura e pressão entre as regiões. A velocidade de rotação da Terra em Nova York é de aproximadamente 790 milhas por hora. No Equador é consideravelmente mais rápido, enquanto nos polos é muito mais lento. Para exemplificar, imagine um toca-discos rodando um disco de vinil. Agora desenhe uma linha reta do centro até a borda.
Coloque um centavo em cada extremidade da linha, um no centro e um na borda. Embora ambos os centavos se movam 360 graus durante uma única rotação, o caminho seguido pelo centavo na borda é consideravelmente mais longo. É um pouco assim com qualquer ponto na Terra. Cada ponto na superfície da Terra completa uma rotação completa no mesmo período de tempo. Sendo uma esfera, a circunferência da Terra, ou seja, um caminho circular ao redor da Terra em qualquer latitude dada, varia. É menor perto dos polos e maior no Equador. Um ponto no Equador tem que rodar por uma distância muito maior em 24 horas do que um ponto perto dos polos. Segue-se então que a velocidade de rotação é maior no Equador da Terra e menor perto dos polos. Certamente você sabe que as temperaturas na superfície são muito mais elevadas em áreas próximas ao Equador do que nos polos. À medida que o ar no Equador é aquecido, ele sobe e, no hemisfério norte, começa a se mover em direção ao muito mais frio Polo Norte. Em latitudes mais altas, a circunferência da Terra é menor, assim como o raio do círculo correspondente a essa circunferência. À medida que o ar se move do Equador em direção ao menor raio dos polos, ele mantém sua maior velocidade para o leste do Equador, onde a velocidade da rotação da Terra é mais rápida. Como essa velocidade diminui em latitudes mais altas, essa diferença de velocidade faz com que o ar curve para a direita no hemisfério norte, um fenômeno conhecido como efeito Coriolis. Para entender isso na prática, podemos demonstrar um pequeno experimento que você pode tentar em casa. Retornaremos ao prato giratório do toca-discos, agora com um círculo de papel em branco. Usaremos uma régua para mostrar como seria o caminho se o ar viajasse diretamente do Equador ao Polo Norte, e usaremos este marcador para mostrar o tipo de caminho que o ar realmente segue devido à circunferência reduzida e rotação da Terra. No hemisfério norte, isso leva a um movimento geralmente para leste da massa de ar, em vez de um movimento direto para o norte. Este movimento para leste do ar é o que causa a corrente de jato. Como você pode ver nesta animação, a corrente de jato não é reta como uma bala, é mais como um rio sinuoso do que um canal. Além da deflexão das massas de ar devido à rotação da Terra, como já discutimos, a aparência ondulada característica da corrente de jato é causada pela interação entre massas de ar de diferentes temperaturas e densidades. O ar tropical mais quente e menos denso sobe, enquanto o ar polar mais frio e denso desce, levando à formação de ondas na corrente de jato. Os gradientes de temperatura acentuados nas fronteiras dessas massas de ar causam a corrente de jato. Para se formar em faixas estreitas e concentradas, é a corrente de jato polar, localizada em torno de 60 graus de latitude no hemisfério norte, que oferece a chave para o mistério de viagem no tempo transatlântico. Pilotos voando de Nova York para Londres podem aproveitar o poderoso vento de alta altitude para aumentar sua velocidade sobre o solo, reduzindo o tempo de voo. Assim como um nadador pode usar a corrente para se mover mais rápido. Em um rio, os aviões podem entrar na corrente de jato para aproveitar seu rápido fluxo para o leste. A corrente de jato de que estamos falando aqui não é a única. O hemisfério sul tem uma corrente de jato polar própria em uma latitude de cerca de 60 graus sul. As correntes de jato também ocorrem fora das regiões polares. No hemisfério norte, a corrente de jato polar pode influenciar os padrões climáticos até cerca de 50 graus de latitude, região conhecida como latitude média. E em ambos os hemisférios, elas também ocorrem mais próximas ao Equador, a cerca de 30 graus de latitude. Estas são conhecidas como correntes de jato subtropicais. Voando de oeste para leste, os pilotos ajustam suas rotas para intersectar com a corrente de jato, acelerando a aeronave em direção ao destino. Isso pode significar que eles percorrem uma distância um pouco maior, mas a velocidade aumentada da corrente de jato compensa mais do que o desvio, resultando em tempos de voo mais curtos. Voando na direção contrária, os pilotos podem buscar rotas que evitem as partes mais fortes da corrente de jato para não serem atrasados. Isso pode envolver voar em altitudes variadas ou seguir rotas que evitem as correntes de vento mais fortes. O fenômeno que perplexou o nosso entusiasta de filmes britânico totalmente hipotético é, como se vê, uma ilustração perfeita de como a engenhosidade humana aprendeu a trabalhar com as forças naturais do nosso planeta.